Eles eram rebeldes. Quando abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 3 do livro de Ezequiel, versículo de número 9, e a última parte, Deus diz a Ezequiel: eles são casa rebelde. A rebeldia nada mais é do que a ira contra a vontade de Deus. É a desobediência do preceito, dos mandamentos de Deus. Capítulo 2, versículo 6, e a última parte, Deus diz novamente a Ezequiel: porque são casa rebelde. O povo de Israel, no período em que Ezequiel estava vivo, era chamado de casa rebelde. O interessante da leitura que lemos é que Ezequiel agora ele é levado pelo Espírito do Senhor em visão. Deus por muitas vezes falou e fala de maneiras distintas, através de sua palavra, através de visões, revelações e sonhos. Aqui Deus revelou-se a Ezequiel em visão. Ele estava acordado. Visão é quando você está em meditação, ou seja, lá fazendo o que estiver fazendo no seu dia a dia, e de repente o Senhor o toma, de repente o Senhor se revela a você, e ali você acaba tendo uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural, chamada de visão. Deus agora leva Ezequiel para o lugar que era conhecido, a terra de Jerusalém, em especial para dentro do templo, para onde foi colocado a imagem que provoca o ciúme de Deus. No texto, ou em outra versão, vai chamar de a imagem da inveja, ou a imagem da ira. Mas que imagem era essa? Tammuz, que era um deus, ou melhor, a deusa, que era chamada de deusa da fertilidade. Veja ainda o versículo em seguida, o versículo 4. Eis que estava ali a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava a imagem dos ciúmes. Ou seja, quando Ezequiel olha em frente ao templo, diante do altar, o altar que era oferecido sacrifício de holocausto a Deus, estava Tammuz. Esta imagem aonde e o que aquelas pessoas faziam. Veja o versículo 14 do capítulo 8. Levantou-me a entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres sentadas, chorando pelo Deus Tammuz. As mulheres estavam diante de Tammuz chorando. Na cultura daquela época, na cultura caldeia, Tammuz era representado como Deus da fertilidade. Tammuz era representado como Deus que dava a natureza ao povo. E vez ou outra, quando se estava na primavera, eles louvavam, cantavam, adoravam a este ídolo. Mas em tempo de devastação, de seca, em tempo de prejuízo, eles choravam, pedindo que Tammuz ressuscitasse novamente a vida. E isso era algo que
idolatrando, o povo está em pecado, o povo afastou-se da minha presença, por isso eu agora me afasto da presença deles. Versículo 10 e 11, veja o que diz a palavra do Senhor. Entrei e olhei, e eis que na parede e todo ao redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam, de animais impuros, de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Zofã, no meio deles. Cada um tinha na mão um incensário e subia uma nuvem de incenso. Veja que o povo estava corrompido. Observe que o povo estava agora preso à idolatria, preso a um sistema pecaminoso que toda vez ia de encontro à palavra do Senhor. Só que Deus, irmão, Deus não é um Deus com D minúsculo, e não é um Deus que aceita outra pessoa no lugar dele. O nosso coração, ele deve estar voltado à palavra, ao preceito, deve estar de acordo à vontade de Deus. Não adianta. Deus estava dizendo ao povo de Israel que eles vivessem em consagração, que eles agora pudessem estar prontos, preparados. Olha, vocês são povo meu, vocês são particularidade minha, porque não foi à toa Deus ter livrado Israel do Egito. Não foi à toa. Os irmãos vão lembrar que lá no deserto, no capítulo de número 17, capítulo 20, 19 e 20 de Êxodo, o povo estava preocupado, porque Moisés havia subido ao monte para buscar o Senhor, e Deus havia dado ali os 10 mandamentos. E o povo preocupado, Moisés não vai voltar, Moisés não voltou, Moisés não vai voltar. Passou-se 40 dias. O povo pressionou tanto Arão que Arão pegou e permitiu que aqueles homens e mulheres derretessem ouro e fizessem um animal, fizessem uma imagem. E aquela imagem, eles disseram: olha, isso aqui foi o Deus que nos tirou do Egito. Esse foi o problema. Naquele dia morreu quase 3.000 pessoas. Por quê? Porque Deus não aceita idolatria. A idolatria não significa somente prostrar ou adorar a algo ou imagem. Não. Idolatria vai muito além do material. Ela vai muito além da explicação lógica. Ídolos e idolatria tem a ver com o nosso sentimento voltado a Deus. Ídolo ou idolatria? A idolatria, que é um costume, tem a ver muito com a nossa obra. Eu posso simplesmente idolatrar a minha esposa, o meu filho, ou seja lá o que for. Idolatrar é colocar algo no lugar que só pertence a Deus. O teu coração está voltado para quem? Para Deus ou para cá? Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, se não me foge da mente, Jesus dizendo: vocês não podem servir a dois senhores, se a Deus o sirvam, ou então a Mamon, e Mamon era o Deus da riqueza. Tem
felizes. Há outros que não vivem sem o prazer da vida. Já outros não vivem sem isso, sem aquilo. De certa forma, enraizou-se no seu coração a ideia de que esse sentimento, essa dependência emocional, fisiológica, faz parte do seu ser, a ponto de chegar a dizer assim: eu não consigo viver sem isso, ou eu não consigo sem ter isto. Isto é o ponto de partida para a idolatria, para esse sentimento abominável que corrói o corpo, a alma e o espírito. Veja o que diz o versículo 6. Então ele me disse: filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essa. Veja ainda o versículo 13: você verá ainda maiores abominações do que a que eles estão fazendo. Versículo 15: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que esta. Versículo 16: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. O átrio é depois do primeiro portão, é na frente, a entrada do templo. Entre o cortiço do altar estava cerca de 25 homens de costas para o templo, com o rosto voltado para o leste. Eles estavam adorando ou adoravam o sol, virados para o leste. Vejamos que colocaram a imagem que provoca o ciúme de Deus. E ciúme aqui não é o sentido humano que qualquer pessoa tem. Não. Ciúme aqui retrata a ideia de Deus estar irado, com raiva. Deus está dizendo: mas eu não sou o Deus de vocês, o que é que vocês estão fazendo com esta imagem? Se eu sou o Deus Todo-Poderoso, o que é que vocês estão fazendo com esta imagem? Eles adoravam a Tamuz. Versículo 14: as mulheres choravam, assentadas ao redor de Tamuz. Versículo 10, 11 e 12: eles pintaram dentro do santuário animais, répteis, tudo que não prestava, e diziam que aquilo ali era o Deus deles. Versículo 16: 25 homens, possivelmente aqui estavam sacerdotes, levitas, todo aquele pessoal que trabalhava no templo, adorando ao sol, adorando ao astro. E Deus novamente volta a Ezequiel dizendo: você verá abominações piores. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra?
e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os trarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em voz alta, nem assim eu os ouvirei. Deus está dizendo o quê? Por conta do pecado deles, a abominação deles, a falta de reverência, a falta de amor para com o seu Deus, eu vou trazer eles da terra que eles estão com a força, com violência. Mas tem uma coisa: eles vão me clamar e eu não vou ouvir eles. Eles vão chorar, eu não vou ouvir eles. Deus estava mostrando a Ezequiel o que Deus iria fazer com aquele povo. Porque o povo, irmãos, sabia o porquê estava ali. Eles tinham a plena consciência. Foram 70 anos dentro da Babilônia. 70 anos preso, cativo, sem templo, sem adorar o Senhor. Quando a gente vê lá no Salmo de número 137, se me for da mente, ou é o Salmo 136, 137, que os homens da Babilônia pedem para os israelitas cantarem. E eles dizem assim: como é que nós vamos cantar em uma terra estrangeira? Salmo 137, veja só o que diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Veja só, eles estavam chorando, e Deus já tinha dito a Ezequiel: eu não vou ouvir eles. Eles vão clamar, vão chorar, vão orar, eu não os ouvirei. Eu não os ouvirei. E eles estavam fazendo o quê? Lembrando de Sião. Mas eles pegaram as suas harpas e penduraram no salgueiro. Aí diz assim: pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores, os nossos opressores, queríamos que fôssemos alegres. Era como se o povo que prendeu ele dissesse assim: seja alegre, cante, vocês podem cantar, só não vão sair daqui. Aí a resposta deles: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Versículo 4: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como que a gente vai cantar se a gente está numa terra distante? Aqueles que estavam pedindo para que eles cantassem foram os mesmos que os amaldiçoaram, foram os mesmos que os maltrataram, foram os mesmos que outra hora entraram dentro de Jerusalém, quebraram os portões, queimaram o templo, roubaram o ouro, assassinaram as crianças, mataram as mulheres, reduziu a nação a nada. Esse mesmo povo estava dizendo: cantem para nós. Mas o que essa palavra tem a ver nesta tarde? E já vou encerrando ela. É que Deus, irmãos, não é um Deus que quer a metade, que quer uma parte. Ele quer você por completo. Ele quer tomar conta do seu ser completo. Mas eu acredito em Deus. O crer
Ah, mas eu sei quem é Jesus. Isso não é suficiente. Às vezes você pode dizer: mas meu pai é crente, minha mãe, eu já fui da igreja, mas saí. Mas fica a pergunta: será que o lugar onde você está realmente é o lugar que Deus quer que você esteja? Será que a tua adoração, o teu coração, ele realmente está voltado a Deus? Porque a idolatria não é só colocar uma imagem ou uma adoração fictícia. Não. Deus está dizendo através da sua palavra: se você realmente me ama, como está o teu coração para comigo? Será que você está como aquelas mulheres sentadas, chorando, a quem não vai resolver o teu problema? Ou será que você está como aqueles homens que estavam virados para o leste, olhando para o sol e dizendo: nos ajude? Teu coração tem que estar voltado para Deus. Tua mente, tua alma, teu espírito, a tua casa, ela deve estar voltada para Deus. Então, nesta tarde, receba esta palavra, guarde esta palavra no seu coração. Não faça como a nação de Israel, que deixou que a ira de Deus estendesse sobre eles. Jesus. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Amém. Glória a Deus e continue sendo. Mas isso ainda também não é o suficiente. Porque as boas obras, Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, vai dizer que as boas obras foram feitas por Deus e dadas aos homens. Porque Deus, Ele é um Deus bom. Deus, Ele é um Deus justo. Então, nesta tarde, que essa palavra seja aplicada no meu e no teu coração, para que você possa mais uma vez meditar, refletir, pensar e dizer: realmente, será que eu estou como aquele povo de Israel? Será que eu estou seguindo o caminho deles? O caminho da idolatria, buscando algo que não tem ouvido, que tem olho, mas não vê, tem boca que fala, tem mão, mas não pega, estão secos. Será que você está seco espiritualmente? Deus tem a solução para a tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.